5. Olá, meu nome é Jéssica Silva Gama, eu sou enfermeira, sou mestre em Neurociência e Comportamento e doutoranda em Neurociências no programa e Biologia Celular pela Universidade Federal do Pará. Eu vou falar um pouco sobre a relação entre neurogênese hipocampal ectópica e epilepsia do lobo temporal. Bem, eu vou tentar ser breve nessa explicação mais inicial. Bem, a epilepsia ela é tida como uma predisposição permanente do cérebro em gerar crises convulsivas espontâneas e recorrentes, gerando consequências neurobiológicas, cognitivas e sociais. Bem, o processo pelo qual um cérebro tido como normal se torna um cérebro propenso a essas crises convulsivas espontâneas é denominado epileptogênese e ele pode ser desencadeado por vários fatores, como crises convulsivas, febris, infecções cerebrais, hemorragias, tumores cerebrais, e acredita-se que esse processo é modelado por fatores genéticos, epigenéticos e pelo uso de drogas. A epilepsia ela atinge cerca de 1% da população mundial, e no Brasil acredita-se que atinge de 2 a 4% da população. Ela acomete pessoas em diferentes idades e classes sociais, e o tratamento dessas epilepsias é realizado através do uso de drogas antiepiléticas. E cerca de 30% do total dos pacientes que fazem um tratamento usando essas drogas, eles não conseguem, essas drogas não conseguem fazer com que esses pacientes parem de ter as crises. Então, esses pacientes se tornam refratários ao tratamento medicamentoso. Ou seja, mesmo que eles fazendo combinações de várias medicações e com doses diferenciadas, esses pacientes continuam tendo a crise, se tornando refratários a esse tratamento. E, a partir disso, esses pacientes são candidatos ao tratamento cirúrgico. Bem, como eu vou falar da epilepsia do lobo temporal, vou tentar explicar um pouco para vocês o que é essa epilepsia do lobo temporal. As epilepsias parciais, elas constituem a forma mais comum de epilepsia no adulto. E a epilepsia do lobo temporal acomete 60% dos pacientes com epilepsias parciais. Então, 60% dos pacientes com epilepsias parciais têm epilepsia do lobo temporal. Bem, e como é tida essa denominação de epilepsia parcial e epilepsia não parcial? Ela é feita através dos tipos de crises epiléticas. Existem dois tipos gerais, que são as epilepsias parciais, as epilepsias, crises epiléticas parciais e crises epiléticas generalizadas. As crises epiléticas parciais, elas ficam restritas a uma região do encéfalo e, como pode ser visto nessa primeira imagem aqui, que nesse cérebro, há uma restrição numa área em vermelho. Então, essa crise que é restrita a uma área, ela é chamada de crise parcial simples, e a crise parcial complexa é essa crise em que ela vai para outra área. E chama-se crise generalizada quando a crise atinge toda a circuitaria do cérebro. Isso pode ser visualizado em como o paciente tem essa crise. Bem, a epilepsia do lobo temporal ela é bem característica dessa área em vermelho, em que vocês podem ver uma área mais medial aqui do cérebro e lateralizada. E, além disso, nessa figura também podemos ver essa estrutura
que é denominada hipocampo. Bem, e por que é tão importante falar dessa estrutura do hipocampo na epilepsia do lobo temporal? Na epilepsia do lobo temporal, o ELT, um achado muito forte nessas epilepsias é a esclerose hipocampal. Então, é visto no cérebro desses pacientes, né, especificamente no hipocampo, uma grande perda de neurônios nessas regiões. Aqui essa figura mostra o complexo hipocampal e em algumas regiões desse complexo há uma grande perda de neurônios. E por que isso é importante? O hipocampo ele é responsável pela consolidação de memórias e pela nossa navegação espacial. Ele é tido, possamos dizer informalmente, como o GPS, o nosso GPS, né? O GPS do cérebro. E, então, além disso, que é o foco dessa palestra, nessa região do hipocampo que acontece a neurogênese também. Numa região específica que é o giro dentado. Bem, acreditou-se por muito tempo que novos neurônios não eram adicionados ao cérebro adulto, e isso começou a mudar com o artigo de Altman e Dice, em 1965, onde eles começaram a mostrar evidências de que haveria essa neurogênese, né, esses novos neurônios em cérebros de ratos adultos. E em 1998, Erickson e colaboradores conseguiram mostrar que existe sim neurogênese no cérebro adulto de humanos. Bem, mas o que é a neurogênese ectópica, né? Como eu falei anteriormente, a neurogênese ela acontece no hipocampo em uma área específica, que é o giro dentado, e o giro dentado ele é dividido ele é dividido em 3 camadas. A camada molecular, a camada de células granulares e a camada polimórfica. Bem, e como se dá essa neurogênese hipocampal? Células novas, que na figura está em azul, elas são geradas nessa camada, que é uma camada denominada subgranular, logo abaixo da camada de células granulares, e essas novas células, elas migram para a camada de células granulares. Então, essas novas células, elas se tornam novas células granulares. E elas se ligam a essa circuitaria, tornando-se novas células granulares. Não se sabe muito bem o papel da neurogênese adulta ainda, mas sabe-se que ela está ligada a alguns tipos de memória, como separação de padrões, enfim. E o que acontece na epilepsia do lobo temporal? Em vez dessas células estarem migrando para essa camada e se tornando novas células granulares, elas estão migrando para a camada molecular e estão migrando para a camada polimórfica. Por isso, neurogênese ectópica, uma vez que elas não estão mais ficando restritas à camada que seria o alvo delas. Além disso, na epilepsia do lobo temporal, há uma perda das células da camada polimórfica, que são as células que as células granulares fazem contato, onde com que elas fazem sinapses, onde elas fazem comunicação. Então, há a perda desse alvo, né, das sinapses dela, e acontece uma autoestimulação dessas células e elas se tornam hiperexcitáveis. E, além disso, a neurogênese ectópica,
ela também faz uma nova sinapse com essas células, tornando elas mais excitáveis. Então, as células granulares, elas migram para outros lugares, né, essas células granulares novas, e estão fazendo um grande circuito diferenciado e ajudando ainda mais na hiperexcitabilidade que acontece nas epilepsias. Bem, e qual é a importância desse achado em relação à neurogênese ectópica? O estudo de Murphy e colaboradores viu que em indivíduos controle, como eu falei anteriormente, as células granulares, que seriam essas células mais claras, elas estão restritas à camada, né? E bem delimitadas. Entretanto, indivíduos que têm uma primeira crise, ou seja, que a primeira crise que essa pessoa apresenta, que é desencadeada por aquele evento que gera o processo epileptogênico, quando ela é de uma intensidade muito forte, eles viram que há uma migração muito grande dessas células, há um dispersar delas, como vocês podem ver aqui nessa segunda figura. Então, essas células que eram restritas a uma camada, elas acabam dispersando para outros locais, e isso foi associado à intensidade dessa primeira crise dos pacientes. Em outro estudo realizado com modelos animais, onde foi induzido a primeira crise desses animais através de uma medicação específica, eles viram que os animais que tiveram uma crise mais curta, num período mais curto e mais branda, eles tinham uma preservação dessa característica anatômica da camada de células granulares. Como vocês podem ver, essas células marronzinhas, elas estão bem delimitadas, bem restritas a uma camada específica, e isso se mostra tanto no 8 dias após, quanto 15 dias após, quanto mais ou menos 30 dias após. Desculpa. E os animais que tiveram essa primeira crise induzida de forma longa e de forma uma crise forte, uma crise bem forte mesmo, bem longa, eles tiveram uma maior dispersão dessa camada de células. Então, aqui na segunda figura, vocês podem ver que há uma grande dispersão dessas células em marrom, e isso se mantém mesmo após 30 dias. Mas o que isso tem de importante para a epilepsia em si? Bem, qual a importância disso? Primeiro que, a partir disso, se tem uma melhor noção do que pode ocorrer, dependendo das diferenças entre o evento precipitante dos pacientes, ter uma melhor noção do prognóstico desses pacientes e também do processo epileptogênico, que ainda não é muito bem elucidado, mas por isso a importância de se estudar várias áreas do conhecimento para que possa ter uma melhor visualização do que acontece nesse processo, por que um cérebro dito normal se torna um cérebro propenso a essas crises epiléticas, e o que as diferenças nesse evento, nessa crise, nessa primeira crise, estão fazendo para que hajam diferentes tipos de prognóstico. Ou seja, como é que vai se dar o desenrolar dessas diferenças do início da doença com o desenrolar do histórico do paciente. Bem, isso foi investigado durante o meu mestrado e eu espero que no futuro nós possamos fazer o evento presencial,
onde eu vou conseguir mostrar o que foi visto durante a nossa pesquisa. Eu queria agradecer o convite do Epilepsia 360 e também do Grupo Epilepsia Norte. Obrigada.